18 de agosto de 2020, terça-feira, nós vamos fazer um estudo sobre a segunda carta de Pedro, apóstolo Pedro, Sua Excelência, da geração mais iluminada, mais abençoada e inspirada pelo Criador. Não há outra geração, a não ser apostólica, messiânica, que nos inspire a verdade e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Somos, então, portanto, fiéis ministros desta geração de ouro. Comecemos o capítulo 1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, os que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Que a graça e a paz lhes sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Não há um endereçamento para os fiéis e, portanto, essa carta demorou a ser incluída no cânon, a segunda carta. E o foco vai ser o conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor, que produz a graça, a paz e a santificação pelo poder do Espírito Santo, com algumas observações sobre falsos mestres e heresias introduzidas na igreja. E vamos ver também nesta carta o anúncio do dia eterno, a primeira vez que aparece essa palavra, no final, no capítulo 3, Paulo fala não do dia do Senhor, mas do dia eterno, o dia em que não terá fim, depois que os elementos abrasados da terra e do céu serão estrondosamente incendiados, fundidos para a nova criatura e, obviamente, a Jerusalém Celeste será a nova arca de Noé, que conterá os salvos na glória de Cristo. A igreja é como várias arcas, pequenas arcas de Noé, no meio do mundo de trevas, no meio do mundo de feras, que quer devorar os cristãos, quer devorar a sã palavra do dicionário cristão, com mentiras da nova língua socialista, da nova língua planista. Eu falo planista para não falar globalista, porque já a cosmologia bíblica diz que a Terra é plana e imóveis, como um círculo. Então, essa política globista, que eu chamo planista, do governo único mundial que deu como consequência esse genocídio do Covid-19 comunista, nós estamos sofrendo ainda, a população e as economias dos países, como estratégia de guerra, de conquista desse país comunista, desse partido chinês comunista, que está cercado por vários exércitos de várias nações, e o juízo sobre eles não tarda, e com extermínio. E Paulo vai falar quando Deus desceu, falou para Abraão, eu creio que Jesus com 2 anjos, quando era o anjo do Senhor, anunciando a Abraão o extermínio da população de Sodoma e Gomorra. Ele vai falar como ficou como exemplo da impiedade dos homens malignos que rejeitam e que se revoltam contra a autoridade suprema de Deus no céu, contra a verdade e a graça e a verdadeira ciência, não a falsa ciência do bolismo, do globismo, e das falsas vacinas de controle de chip que agora querem implantar, e os argentinos estão na rua, os espanhóis estão na rua e os brasileiros vão para a rua contra essas vacinas obrigatórias e injeção de chip nas pessoas pelo seu Bill Gates e suas organizações mundiais de sanidade e saúde, e essa omissão do governo atual, Bolsonaro, em deixar o número de centenas de milhares de vítimas, quando a prefeita de Cristal, Rio Grande do Sul, com a simples dose de vitamina D, K e zinco, conseguiu zerar o vírus na cidade, aumentando e melhorando a imunidade, e as pessoas estão agradecidas. A prefeita de Cristal, Rio Grande do Sul, meus parabéns, Deus abençoe. E quanto a esse governo incompetente, injusto, genocida, Deus vai julgar essas vítimas que pereceram, tanto do lado do governo como do lado da oposição, que criaram as condições e a pressão para que isso ocorresse no Brasil. Então, Pedro está escrevendo para nós, para que nós não andemos assim.
com planos de avareza, de mentira e de engano, porque nós compareceremos a um juízo e o juízo será universal, pois nada escapa ao conhecimento de Deus. E nós é que devemos buscar esse conhecimento para a nossa paz, graça e salvação, eleição e vocação ser ampliada, ser firmada, ser garantida, ser amplamente confirmada. Pelo poder de Deus que nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, por meio dela ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas para que por elas vocês se tornem co-participantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. Por causa disso, e concentrando todos os seus esforços, acrescentem a fé que vocês têm, a virtude o conhecimento, o domínio próprio a perseverança, a perseverança a piedade a fraternidade e o amor. Segunda carta de Pedro. Então, o Espírito Santo quer esse amor intenso, transbordante, sem medida, uns para com os outros e a humanidade para com Deus, a sua sã palavra e virtude. E com o seu poder nos faz co-participantes da natureza divina, santa, sem culpa e irrepreensível para o dia do Senhor, nós estamos reunidos com Cristo e arrebatados com alegria. Porque essas qualidades, estando presentes e aumentando cada vez mais, farão com que vocês não sejam nem inativos nem infrutíferos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, que a frutificação é a garantia da nossa salvação. Pois o Senhor Jesus diz que aquele que não frutifica será desarraigado, cortado e lançado no fogo da geena, no fogo do Hades, do juízo divino, como foi Sodoma e Gomorra. Pois aquele que não tem estas coisas é cego, vendo só o que está perto, e se esqueceu da purificação dos seus antigos pecados. Então quem vê só o que está perto é exatamente o filósofo literário moderno, chamado progressista, consumista. Ele só vê aquilo que está diante dele, aquilo que está passando, aquilo que existe, como a erva, como o capim que passa, até mesmo a própria alma, a própria existência, o sopro, que ele pensa assim. Nós estamos vivendo a cultura republicana, democrática, grega, pensamento grego, platônico, neoplatônico, em que o Estado é moldado e a sociedade civil é influenciada por esse Estado filosófico grego, que crê que o sopro da vida é transitório, é passageiro. E como diz aquele economista Keynes, amanhã estaremos todos mortos. Não, amanhã estaremos todos vivos, nossa alma viva e ressurreta diante de nosso Senhor Jesus Cristo para dar conta do que fizemos bem ou mal e do que acreditamos e do que conhecemos na breve vida do sopro da terra no corpo tabernáculo este de Adão, do pecado ainda do velho homem, fazendo nascer ainda o novo homem em Cristo, na sua glória, no seu respirador de glória. Pois desta maneira é que será amplamente suprida a entrada no reino eterno nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui nós somos eleitos, mas temos que nos esforçar para que, vivendo as virtudes cristãs da natureza da glória de Cristo, sejamos amplamente supridos para entrar no reino eterno, na glória, no dia eterno. Por esta razão, sempre estarei pronto para fazer com que vocês se lembrem destas coisas, embora já as conheçam e tenham sido confirmados na verdade que receberam. Também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertar estas lembranças em vocês, certo que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou, mas de minha parte me esforçarei ao máximo para que sempre mesmo depois da minha partida, vocês se lembrem dessas coisas. Aqui duas coisas: o tabernáculo é esse corpo adâmico do velho homem, que a alma deixará, o sopro da vida, a nossa alma deixará quando for chamada a Cristo. E o que estava breve a acontecer com Pedro, que foi martirizado, também na época de Nero, na década de 60, por aí, juntamente também com Paulo, provavelmente em Roma. Pedro foi então, deixou o ensinamento que Marcos vai escrever o Evangelho, que era o companheiro de Marcos, que era chamado seu filho, e ele estava já sabendo que a sua partida, o seu martírio estava próximo, porque não lhes demos a conhecer o poder e a vida do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade, porque ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando pela suprema glória lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu filho amado, em quem me agrado.
Ora, nós ouvimos esta voz vinda do céu quando estávamos com ele no Monte Santo. Assim temos ainda mais segura a palavra profética, e vocês fazem bem em dar atenção a ela, como a uma luz que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Então aí está o gabinete, né? A reunião de gabinete da posse de Jesus no Monte Santo, na Galileia, perto do Mar da Galileia, perto ali de Betsaida, Cafarnaú, onde Jesus tinha o ministério da Galileia. Subiram Tiago, Pedro e João, e eles viram lá a glória de Deus sendo revelada, né? Em Mateus 17:5 está descrito, Marcos 9:7, Lucas 9:35, essa passagem em que Deus Pai dá esse testemunho do Filho Jesus Cristo e o empossa em toda a sua glória. Então veja, se Jesus teve essa posse, imagina a posse de um homem como, por exemplo, o presidente Bolsonaro foi empossado aí pelo Temer, e está aí mandando um dinheiro, mandando no país, né, e acontecendo, fazendo, construindo. Tem alguns erros no governo, mas ele está operando relações exteriores, está mudando a mídia, mudando a cultura, mudando muita coisa no Brasil. A posse de um homem que deu para o outro homem. Agora você imagina a posse do Deus vivo, eterno, Altíssimo do céu, desceu e deu posse a Jesus, dizendo que ele era o Filho amado e que a ele ouvisse. Deu a chancela do universo e da redenção diante de 3 testemunhos. Então veja que isso é coisa seríssima, é coisa gravíssima o reino de Deus. O reino de Deus e o cristianismo não é invenção filosófica de fábulas de judeus carnais ou de velhas caducas. É algo seríssimo que foi dado pela própria voz do Deus Altíssimo, Yahvé, descendo no Monte Santo na Galileia, na presença e testemunho de Pedro, João e Tiago. E é isso que Pedro comenta. Então ele diz que o Senhor proclamou: este é o meu Filho amado em quem me agrado. Ora, nós ouvimos esta voz vinda do céu quando estávamos com ele no Monte Santo. Assim temos ainda mais segura a palavra profética, e vocês fazem bem em dar atenção a ela, como uma luz que brilha em lugar escuro, até que o dia da clareia, a estrela da alva nasça no coração de vocês. E esse reino vai clareando cada dia mais nos nossos corações, e o nosso homem novo vai nascendo cada dia mais glorioso, sobre e absorvendo esse nosso velho homem adâmico. Primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Assim como surgiram falsos profetas no meio do povo, também haverá falso mestre entre vocês. Então, essa série de estudos do Novo Testamento, com a graça de Deus, terminaremos, concluiremos e deixaremos um canal aí de estudos do Novo Testamento meus, para que você possa rever, para que você possa se edificar no conhecimento desta palavra da salvação, a única palavra da salvação. As outras são palavras técnicas, são palavras sociais, mas não salvam. Esta é a única palavra, sã palavra e sã dicionário da salvação. Que eu já falei, nós não podemos deixar e trocá-lo por esse dicionário contaminado do socialismo, do comunismo, infiltrado, do capitalismo selvagem, enganador. E devemos crescer na caridade e no amor ao próximo e a Deus. Porque vão haver infiltrantes, vão haver falsos pastores, falsos padres, falsos mestres, falsos professores, falsos políticos, falsos líderes, falsas religiões e falsas ideologias. Assim como surgiram falsos profetas no meio do povo, também haverá falsos mestres entre vocês. Eles introduzirão heresias destruidoras, chegando a renegar o soberano Senhor que os resgatou. E aqui, irmãos, é importante que não haja uma separação entre Estado e Igreja, pois na cultura da geração, Estado, Igreja, religião, fé e governo eram semelhantes, estavam interligados, não há como separá-los, trazendo sobre si mesmos repentina destruição, e muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles o caminho da verdade será difamado. Movidos por avareza, eles explorarão vocês com palavras fictícias. Então, se as palavras são fictícias, ou seja, não concordam com as palavras da sã doutrina
e as sãs palavras do dicionário da sã doutrina são falsos mestres. Se são libertinos nas suas práticas, também são falsos mestres. Se difamam o caminho da verdade, ou seja, com exemplo ou com palavras ou doutrinas, são falsos mestres. Que exploram as pessoas com essas palavras fictícias e são movidos por avareza, ganância, são falsos mestres. E eles vão trazer sobre si repentina destruição, mas para eles a condenação decretada há muito tempo não tarda, e a destruição deles não caiu no esquecimento, pois Deus não poupou anjos quando pecaram, mas lançando-os no inferno, prendeu-os com correntes de escuridão, reservando-os para o juízo. E ele não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé, pregador da justiça, mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. Então houve um pecado dos anjos no começo, e Deus os prendeu no Tártaro, em correntes de escuridão. Correntes eles estão em áreas de escuridão e de trevas, e de lá não podem sair até o juízo. Esses anjos, alguns são bestiais e monstruais, alguns irmãos têm dado testemunho de que, de alguma forma, o demônio os lançou nesse inferno, e eles viram essas feras amarradas com corrente em cavernas escuras debaixo da terra. E alguns deles, com essa visão e esse passar mal, quase faleceram, organicamente mesmo. E ele não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas. Então o mundo antigo também foi na violência, foi na desconfiança, foi na crueldade, e Deus não poupou e mandou o dilúvio de juízo. E reduziu a cinza a cidade de Sodoma e Gomorra, condenou a ruína completa, tendo-as posto como exemplo do que viria a acontecer com que eles vivessem impiamente, mas livrou o justo Ló, que ficava aflito com a conduta libertina daqueles insubordinados, porque esse homem justo, pelo que via, ouvia ao morar entre eles, atormentava sua alma justa dia após dia, por causa das obras iníquas que eles praticavam. Assim o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e manter os injustos sob castigo para o dia do juízo, especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em desejos impuros, desprezam qualquer autoridade, atrevidos, arrogantes, não temem difamar os gloriosos seres celestiais, ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra essas autoridades sentença difamatória na presença do Senhor. Esses, porém, como animais irracionais, seres guiados pelo instinto, que nascem para serem capturados e mortos, falando mal daquilo que não entendem, na sua destruição também hão de ser destruídos, recebendo injustiça com pagamento pela injustiça que praticam, encontram prazer na satisfação de seus desejos libertinos em pleno dia, como manchas de defeitos encontram satisfação nas suas próprias mentiras, enquanto se banqueteiam com vocês. Eles têm os olhos cheios de adultérios, são incansáveis no pecado, enganam almas inconstantes e têm o coração exercitado na avareza. Essa gente maldita, tendo abandonado o reto caminho, desviaram-se, seguiram pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o pagamento pela injustiça, mas ele foi repreendido pela sua transgressão, animal de carga mudo, falando com voz humana, refreou a insensatez do profeta. Então nós estamos vendo a nossa geração, a geração da impureza, da imundícia, do pecado, da imoralidade, do carnaval, dos protestos aí, da arte imunda, Tem aí uma arte que a gente não pode nem falar o que essas mulheres estão fazendo no palco, Uma coisa irracional, E na rua, nos protestos, humanidade parada aí do pecado e da impiedade, afrontam a Deus. Então veio esse castigo da peste chinesa, comunista, e humilhou o povo, usando de máscara como cachorro, levando muitos à morte, a lesões dos órgãos internos, uma verdadeira ataque de guerra que os comunistas fizeram no mundo e nas nações. E essa arrogância, por um tempo, ficou abafada pelo sofrimento, pela dor. Um castigo que caiu sobre a humanidade, para que ela se lembre de Deus, se lembre da virtude e saia das correntes da amarra do pecado e do diabo. E, como disse, foi rápido o castigo, Não demorou. E no carnaval para cá, desse ano, o povo brasileiro tem sofrido como eu nunca tinha visto antes. Desemprego também, agora teve granizo no sul nesses dias, tornados de fortes ventos de destruição que viraram caminhões. Então vem o castigo, sim, se nós não levantarmos nossa cabeça para a sã doutrina e temer a Deus, viver vida piedosa,
virá castigo sobre a humanidade, sobre as gerações que não se santificarem na palavra, no Espírito Santo da cruz, do sangue de Jesus, que nos livra de todo o nosso pecado, mas para nós seguirmos na virtude, na natureza, sermos coparticipantes da natureza santa do nosso Salvador e Redentor. E muito mais nós, no país cristãos, que ouvimos a palavra e conhecemos a palavra. Mas existem muitos hereges, libertinos, que falam com arrogância, palavras sem conteúdo, enganam com desejos libertinos de natureza carnal aqueles que de fato estavam se afastando dos que vivem no erro e prometem a liberdade quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor, a prostituição, na internet, na rede, no computador, nos cinemas, nas ruas, todo mundo, ela não para, ela seduz as pessoas, os jovens, levam à dependência da imoralidade, do pecado e até da droga e do crime, da violência. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, deixam enredar o novo e de novo são vencidos, o seu último estado se tornou pior do que o primeiro, pois teria sido melhor que eles nunca tivessem conhecido o caminho da justiça do que após conhecê-lo voltar atrás e afastar-se do santo mandamento que lhes havia sido dado. Com eles aconteceu o que diz certo provérbio muito verdadeiro: o cão volta ao seu próprio vômito e a porca lavada volta a rolar na lama. Então, como animais, seguindo apenas desejos instintos, nós podemos nos comparar a cães e a porcos na nossa maneira de proceder. E aí vai uma observação: os animais, cão, porco, ovelha, boi, eles não têm vida eterna, eles não têm espírito. Então as pessoas às vezes têm medo de abater uma ovelha para fazer um churrasco, né? Claro, dá dó matar o bichinho, né, para descarnear, mas ali, depois que ele cessa o fôlego dele, ele não vai para lugar nenhum, e acabou. Aquilo, a vida dele é apenas uma vida psíquica, sem espiritualidade eterna. Então não há porque a gente ficar com consciência pesada de comer os cordeirinhos assados depois, né, o boi, não há. Agora, claro, cada pessoa tem seu limite para ver aquele sofrimento do animal sendo abatido e outras pessoas podem fazê-lo. Mas não há porque ficar com dor na culpa, com esse sentimento vitimista e emocional, porque eles não têm mais existência depois que a gente abate, né? Então aí a gente precisa dos nutrientes da carne, da proteína, dos aminoácidos desses animaizinhos que Deus criou para a nossa alimentação. Mas isso eu digo como observação, porque muitas pessoas sofrem muito por causa dessa má informação, né? E por causa dessa propaganda dos veganos, etc., que não faz sentido segundo a doutrina bíblica. Jesus não veio salvar a alma dos animais. A alma dos animais é sim transitória, temporária. Mas nós não devemos, enquanto elas viverem, maltratar essas almas, claro. Então aqui Paulo está falando que não se pode voltar, não se pode apagar a palavra de Deus, porque ela tem que frutificar, ou ela frutifica para a virtude, para a salvação ou para a condenação. E a condenação daqueles que já têm essa palavra é pior do que aqueles que nunca tiveram. É o que Paulo está dizendo aqui. Há um grau de tormento no inferno, né? No Hades, na Geena, do lago de fogo, maior para aqueles que tiveram a oportunidade de andar no conhecimento da palavra e não o fizeram. Nós pastores, nós irmãos, diáconos, temos esta grande responsabilidade, corremos esse grande perigo ao nos desviar para as paixões carnais, para a sedução do diabo que anda em redor de nós, a nos tentar, nos seduzir. Por isso, estamos aqui fazendo esse estudo, 6 da manhã, e acho que já está começando a clarear. Temos aí o alvorecer, estamos em jejum para orar também por sua vida, por sua conversão, por sua santificação. Finalmente chegamos ao capítulo 3. Amados, esta é agora a segunda carta que escrevo a vocês, em ambas procuro em lembranças despertar a mente esclarecida de vocês, para que se lembrem das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, e também se lembrem do mandamento do Senhor e Salvador, que os apóstolos de vocês lhe ensinaram. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias virão escarnecedores com as suas zombarias,
andando segundo as suas próprias paixões, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Então esse é um argumento muito forte para os modernistas, para os comunistas, para os socialistas. Mas eles esquecem que para Deus 1000 anos é como um dia, né? E demora. A paciência de Deus é longa para que o Evangelho seja entendido, seja estudado por todos e por todas as nações, mas um dia virá o fim. Mas os escarnecedores dizem assim: isso é invenção, isso é ilusão, a Bíblia é uma ilusão, a religião é uma invenção, uma exploração materialista, capitalista, opressora, é o ópio do povo, é uma droga para o povo. E aí eles traficam droga porque consideram o Evangelho uma droga também. Veja só o argumento que eles usam. E como a vida do homem é breve, as gerações são breves, nós já vivemos mais de 70 gerações desde a vinda do Senhor, o que não representa nada para Deus, é muito pouco tempo, mas Ele certamente virá e julgará esses que dizem palavras zombeteiras sobre as profecias que são inspiradas pelo Espírito Santo de Deus. Acontece que de propósito esquece que os céus existem desde muito tempo e que a terra surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Com base nesta palavra também o mundo daquele tempo foi destruído, afogado em água. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem têm sido guardados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e da destruição dos ímpios. Tenho aqui muitas coisas a dizer. A terra plana, imóvel, é um círculo, uma pizza com gelo da Antártida em volta. E o centro é o chamado Polo Norte, e o trono de Deus está acima dessa terra plana. Onde os navios vão, os aviões voam sem precisar descer o bico. Na mesma altitude, pode ser visto aí nos sites de aviação, como eles não baixam o bico para voar. E também a Terra não gira 1.600 quilômetros, senão os furacões, os tornados seriam muito pior do que esse de Santa Catarina que houve. Ela é plana, imóvel, e ela foi tirada da água, diz Pedro aqui. Então Deus, ele criou sob a sua glória o seu fogo celeste, ele criou o firmamento e criou a água dentro desse firmamento, e depois ele criou uma expansão dentro desse firmamento, muito parecido com a maneira que Deus faz as pedras preciosas em Minas Gerais, lá nas minas de Minas Gerais, em que os mineiros acham um caldeirão de pedras preciosas, como se fosse um ovo com um firmamento, uma casca que serve de firmamento para guardar essas safiras, essas ametistas que estão dentro deste ovo. Então é assim como Deus criou o universo, é como um ovo. E de dentro desse ovo ele fez uma separação da água superior para a água inferior e tirou a terra então do meio dessas águas. É isso que Pedro está falando. E Newton, Copérnico, né, com o Papa antiprotestante e antibíblia, criou uma fantasia de uma terra-bola giratória molhada lá no Vaticano, e depois que outro padre criou o Big Bang, a teoria de que tudo explodiu e Deus não criou nada. Quer dizer, eles estão desfazendo a lei de Deus, estão fazendo o papel do anticristo, desfazendo a instrução de Deus sobre a criação, que é a lei, o Gênesis. Então é profetizado que esse anticristo vai agir na Igreja Católica, no Vaticano, na Igreja Protestante. Ele vai enganar o mundo inteiro, mas a palavra inspirada não nos engana. E Pedro diz que ele tirou a terra da água e depois jogou com a água, mas agora ele vai, como Deus vai abalar o céu e a terra, ele agora vai lançar o fogo do céu sobre essa terra e sobre essa água, do ovo da criação que ele fez, no dia do juízo e da destruição dos ímpios. Então, acusavam Jesus de falsamente querer destruir o templo de Jerusalém, quando ele se referia ao próprio corpo e à sua ressurreição no terceiro dia. Agora, os cristãos estão anunciando às nações, aos mundos, aos políticos, que este mundo vai ser derretido por fogo, né? E fogo de Deus, fogo elementar, ele vai ser dissolvido, fundido para ser criada uma nova terra, um novo céu, novas estrelas, novos planetas e nova lua. E o mar não existirá mais. Então, os cristãos estão anunciando uma nova destruição em juízo. Como Cristo anunciou uma destruição da sua
pessoa e também simbologicamente do templo, daquele templo em que a humanidade religiosa se apoiava. Hoje a humanidade está apoiando na Terra, com aquecimento global, mãe natureza, o xamanismo, falsas religiões, estão confiando na natureza para ir do ar, do efeito estufa, do resfriamento da Terra, para sobreviver, como se fosse o seu templo. Mas os cristãos, aqui Pedro está anunciando, esse templo será dissolvido, fundido pelo fogo. Então, quem vai sobrar? Onde vai ter humanidade depois de uma destruição tão grande dessa, um juízo tão grande? Na Arca da Aliança, lá no capítulo eterno do céu, lá no capítulo 21, aqueles que forem santificados pelo Espírito entrarão em aquelas 8 categorias: mentirosos, covardes, impuros, assassinos, idólatras, não entrarão na grande Jerusalém, que nós já dissemos aí em outras gravações, que mede 1.800 quilômetros cúbicos, largura, altura e profundidade. Vamos dizer, de Brasília a Fortaleza, tem 2.200 quilômetros quase, de tamanho, essa Nova Jerusalém. E lá ficaram todos os seres humanos com corpo celeste na hora do dilúvio de fogo do universo. É isso que Pedro está nos revelando agora. E quem sabe vão nos acusar de falar sobre a destruição da terra, como acusaram Jesus da destruição do templo de Jerusalém, do segundo templo de Herodes. Acontece que de propósito esquece que os céus existem desde muito tempo, que a terra surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Com base nesta palavra também o mundo daquele tempo foi destruído, afogado em água. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem têm sido guardados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e da destruição dos ímpios. Mas há uma coisa, amados, que você não deve esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, 1000 anos são como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguém a julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, para que ninguém se pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Porém, o dia do Senhor virá como um ladrão. Naquele dia os céus passarão com grande estrondo e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Não fique temendo, irmãos. Fica na graça, na palavra, que nós seremos arrebatados, diz o apóstolo Paulo, 1 Coríntios 3, 1 Tessalonicenses 4, 15 a 18. Nós nos encontraremos com Cristo na nuvem para adentrar o paraíso e a Jerusalém celeste antes desse dia do juízo de fogo sobre o universo. Uma vez que tudo será assim desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos e os elementos se derreterão pelo calor. Nós, porém, segundo as promessas de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Nós sairemos dessa arca celeste para uma nova terra, em que habita a justiça, em que todas as nações viverão com justiça, justamente com amor, na presença e na glória do Senhor Jesus Cristo e do Pai eterno. Por essa razão, amados, esperando estas coisas, esforcemos para que Deus os encontre sem mácula, sem culpa e em paz. Então, a nossa oração, nosso jejum, nosso esforço é tirar a mácula da nossa alma, do nosso ser interior, tirar a culpa e receber a paz de Deus. Já agora, nesse presente, nós temos essa paz e vivemos com essa paz. Não andamos ansiosos com coisa alguma, porque o Senhor tem cuidado de nós e nos defenderá de toda impiedade e todo mal, aqui passar pela terra até a sua vinda e arrebatamento. E considerem a longanimidade do nosso Senhor como oportunidade de salvação, como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês, segundo a sabedoria que lhe foi dada ao falar a respeito desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas cartas. Nelas há certas coisas difíceis de entender, que aqueles que não têm instrução e são instáveis deturparão, como também deturparão as demais escrituras para a própria destruição deles. Então, cuidado, irmãos, com os pregadores que não têm instrução, porque eles podem deturpar as palavras proféticas apostólicas e podem trazer destruição para as suas vidas, para as suas igrejas, para a sua doutrina e para a dos irmãos. Então vamos ter muito cuidado com o estudo, com o bom estudo, com a boa instrução da palavra e com o entendimento e conhecimento dessa palavra para começar a pregar para os outros e para a pregar para si mesmo. Então nós precisamos participar dos estudos, nós precisamos sim procurar homens de Deus preparados, com conhecimento gramatical, conhecimento linguístico, conhecimento
técnico hermenêutico, de interpretação, de exegese. Sim, precisamos sim ter fontes capacitadas, preparadas para ouvir a palavra e a pregação do Senhor Jesus Cristo. E principalmente, irmão, fica longe desses pastorezinhos, desses padrezinhos, fica contando piada todo o tempo na homilia, na pregação. Isso é muito sério, a pregação do Senhor Jesus. Nós podemos rir um pouquinho, relaxar no meio da pregação, mas não podemos transformar a pregação do Senhor, da sua palavra, do seu ensino, em stand-up, em piadinha, em showzinhos cômicos. Isso é muito grave diante dos céus. Não podemos fazer isso. Não concorde com isso. Não consuma esse tipo de produto. Pelo amor de Deus, tenha temor ao Senhor. Tenha respeito à palavra dele. Tenha respeito e tenha amor à sua alma, à sua santificação, à sua salvação. Em nome de Jesus é o que eu vos peço e apelo. Então, aqui toda essa palavra, todo esse ensino de Paulo é conhecido como apostólico, inspirado por Deus, messiânico, dentro da conformidade dos mandamentos da revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, e o de Pedro também por Paulo. Portanto, vocês, meus amados bispo, que já sabem disso, tenham cuidado para que não sejam arrastados pelo erro desses insubordinados e caiam da posição segura em que se encontram. Pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória tanto agora como no dia eterno. Aqui está o dia eterno, a esperança desse dia que não terá fim. Então, irmãos, essa foi a palavra de excelentíssimo apóstolo Pedro. Aqui ele não está falando que Maria é nossa mãe, que Ana Maria é nossa rainha. Não, isso aí foi interpretação de homens posteriores, de gerações posteriores à excelentíssima geração dos apóstolos e do Messias Jesus. Então, cuidado com esse misticismo cristão. É perigoso o misticismo, porque o diabo anda em redor quer dizer em esfera, no céu, aparecendo, fazendo aparições, até como anjo de luz, diz Paulo, e anunciando coisas que não fazem sentido para a sã doutrina. Então, cuidado, julguemos tudo pela sã doutrina da excelente geração apostólica e messiânica, como essa carta de 2 Pedro que acabamos de ler. E você que quer ficar nesse caminho dessa palavra, dessa sã palavra, deixar o socialismo, deixar o comunismo, deixar o humanismo, porque a humanidade irá passar como erva sobre a terra. E somente o novo homem, a nova humanidade em Cristo habitará a terra, no dia eterno. Aceite Jesus como seu Senhor, aceite a redenção da sua cruz, o seu sangue que tanto sofreu por nós, se aperfeiçoou com o sofrimento humano, para trazermos a liderança, trazermos a geração apostólica, brilhante, iluminada e eterna, maior do que a da Revolução Francesa, dos Iluminados, sem dúvida alguma, que está levando o homem a essa maçonaria da Terceira Guerra Mundial. E nós temos sim a esperança de sermos arrebatados, ou se não ressuscitados, para um novo céu, uma nova terra que habita a justiça na glória de Cristo, o nosso respirador eterno. Você aceite esse Jesus, agora faça essa oração, me arrependo dos meus pecados, deixo, Senhor, esse mundo, guarda minha vida oculta na Tua glória, o meu sopro de vida na Tua mão, o meu respirador eterno no Teu trono, para o dia que me chamares, para me glorificar e santificar, segundo a Tua imagem e semelhança, voltando para reunir com todos meus irmãos, com a igreja triunfante, em nome pelo Teu sangue, pela Tua misericórdia. Eu me entrego a Ti e peço batismo nas águas e do Espírito Santo. Providencia as comunidades nesta minha intenção, nesse meu motivo. Amém. Então, você fez essa oração também, você quer se reconciliar, faça essa oração também, repita essa oração. E você que está na paz de Jesus, eu dou a bênção final Alfias, que vos falou nesse estudo da segunda carta de Pedro, neste 18 de novembro de 2020, terça-feira. Abençoe-os, Pai, com a sua face levantada, use de misericórdia contigo, resplandeça a sua paz, o seu shalom, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, agora e sempre. Amém. E graças ao bom Jesus.